Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua casa, com a sua família? Eu espero em Deus que sim. Eu estou muito empolgada, muito animada para esse nosso devocional. E não que os outros não estivessem, mas é porque esse assunto que a gente vai conversar aqui um pouquinho é um assunto que me remete às minhas memórias de infância mesmo. Eu tenho o privilégio de ter meus irmãos seguindo aqui no canal e meu irmão mais velho investiu muito em mim, muito no sentido de conhecer a Bíblia, a estrutura da Bíblia, né? Entender as coisas básicas desse livro. E eu tenho memórias muito lindas disso, de estudar essa estrutura. Já compartilhei com vocês que eu sou apaixonada pelo Antigo Testamento. Quem me conhece mais de perto sabe que eu sou apaixonada por genealogia. Tem alguns amigos que acham super estranho, mas eu sou apaixonada. E depois eu faço um vídeo só sobre genealogia para a gente conversar um pouquinho. Esse vídeo vai ser meio que uma aula de teologia. Ó que massa! Não querendo me aprofundar, mas eu quero assim trazer curiosidade para vocês. Gente, eu tenho recebido muitas mensagens. Eu estou tão feliz com isso, porque vocês têm mandado as mensagens. Podem mandar a mensagem, a gente lê. Eu e meu editor, a gente lê, a gente tenta responder. E tem sido um tempo maravilhoso, uma troca bem legal. E teve devocionais que a gente fez aqui que as pessoas de verdade não conheciam as histórias, não conheciam os personagens, e tá tudo bem, esse canal é justamente para isso mesmo. Esse vídeo que a gente quer fazer hoje, e que vamos desenvolver aqui com vocês, é a estrutura da Bíblia. De verdade, a estrutura mesmo. Oséias, porque é um canal de devocional, a gente tem que ter uma base bíblica para isso. Então, Oséias, no capítulo 4, o versículo 6 diz assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E talvez a gente até leia, né, de forma devocional. Talvez a gente até leia alguns salmos antes de sair para trabalhar ou quando a gente vai fazer uma viagem longa. Eu estava assistindo um podcast de uma pessoa que eu admiro muito, Carol Bazo, e ela é muito profunda no conhecimento da história, e ela é muito profunda em conhecer os personagens, não somente da Bíblia, mas quem trouxe esse livro até a gente. E como a gente precisa valorizar isso, gente? Então vamos valorizar, vamos entender um pouquinho. É bem simples o que eu vou fazer, porque eu quero que vocês se aprofundem. Então a Bíblia, ela é uma enciclopédia, ela é um conjunto de 66 livros. No Antigo Testamento nós temos 39 livros, no Novo Testamento nós temos 27 livros. Então, a gente tem uma estrutura bem montada, bem pensada, mais de 40 autores. Nós temos muito sangue, muito suor, muita lágrima, muitas famílias que foram de verdade oferecidas em sacrifício para que esse livro chegasse até a gente. A gente não pode desprezar isso. Todo esse trabalho que foi feito para que esse livro chegasse até nós. Então, no Antigo Testamento, nós temos, de início, os 5 primeiros. E aqui vamos abrir um parêntese bem legal de infância. Se você quiser aprender, gravar, memorizar, quando o pastor disser um livro assim, bem que não é muito usual para a gente nos cultos, vai lá no Diante do Trono e assiste o videozinho que diz todos os livros do Antigo, todos os livros do Novo, e você vai se apaixonar. Então, a gente inicia a Bíblia com o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então, Pentateuco. Moisés escreve tudo isso e está descrito lá e é maravilhoso. E nós temos 12 livros históricos de Josué a Esté. Nós temos 5 livros poéticos de Jó a Cântico dos Cânticos ou Cantares. Nós temos 5 profetas maiores, de Isaías a Daniel. Nós temos 12 profetas menores, de Oséias a Malaquias. Que massa! 12 profetas menores e 5 profetas maiores. Detalhes e entre aspas. Já falei para vocês que eu dou aula de devocional bíblico para algumas crianças em vulnerabilidade aqui na nossa cidade. E os meninos me perguntaram assim, por que profeta menor? Eles eram pequenos? E eu disse, não, eles não eram pequenos. Mas por que profeta menor? E aí eu fui explicar para eles. Os livros eram menores, mas a mensagem era tão densa e tão grande quanto os profetas maiores. Então não tem a ver com o tamanho dos profetas. Quando a gente mergulha e entende todo esse processo do Antigo Testamento, é apaixonante. Eu sou suspeita para falar, porque o Antigo Testamento tem um lugar especial no meu coração. Mas nós temos o Novo Testamento. Lógico, precisamos entrar nesse Novo Testamento.
de Malaquias até se iniciar o Novo Testamento, nós tivemos um silêncio de Deus. Um período onde Deus não se manifestou, onde Ele não falou, onde não houve vozes, os profetas não disseram, não apontaram, não disseram nada e houve aquele silêncio. E nós temos o último profeta, que se chama João Batista, porque a partir dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos ali a descrição, o relato do nascimento, do desenvolvimento de Jesus, o início do ministério, seu sofrimento, sua crucificação e ressurreição. Nós temos ali nos 4 evangelhos. Então nós temos o livro histórico, que é o livro de Atos, que é o livro onde conta todo o início da igreja, todo o envio dos discípulos e aquela grande multiplicação, as conversões que aconteceram e como o evangelho se expandiu. Nós temos as cartas paulinas. Outro detalhe, eu tenho 2 filhos, já compartilhei isso com vocês, e teve uma época que Arthur, o editor do canal, o meu filho mais velho, viveu uma crise existencial. Eu não quero ler Bíblia, eu tô cansado, e a Bíblia é chata, e não sei o quê, e negócio de devocional, e eu disse, Senhor, me dá uma estratégia. E aí eu fiz uma gincana com ele, de que nós iríamos ler as 12 cartas de Paulo em 12 dias. Claro que ele ganhou, ele tinha mais tempo. E quando ele foi lendo e mergulhando nessas cartas de Paulo, algo aconteceu no coração de Arthur. E Arthur foi despertado a voltar a se apaixonar pela palavra. Então, nosso querido Paulo nos contribuiu com 12 cartas. Nós temos de Romanos a Filemon, foram as cartas de Paulo. Nós temos as cartas gerais de Hebreus a Judas. E nós temos Apocalipse, que é o livro da revelação, que é um livro que todo mundo tem medo. Não sei porquê. Todo mundo tem desespero, não sei porquê. Não precisa se desesperar. Mesmo porque nós temos no Antigo Testamento, Daniel e Ezequiel, livros escandalosos que apontam para algumas coisas do fim. E nós temos o profeta Jeremias, que é sofrimento do início ao fim. E nós temos o querido Isaías, que apontou o tempo todo para o Messias que viria e que viria de uma virgem. Então não precisa a gente ter medo de Apocalipse, não precisa você se desesperar. O único conselho que eu te dou é não faça de Apocalipse um livro do seu devocional, porque ele não é um livro para você ler de forma de devocional. Então, esse episódio de hoje, se eu posso dizer assim, esse nosso devocional de hoje é para lhe despertar. Deixa eu te falar, como eu falo para as crianças lá no Oasis, a Bíblia não é um livro chato, não é um livro cafona, não é um livro para velhos, não é um livro para quem está desocupado. A Bíblia é a palavra de Deus. São cartas de amor, de exortação, de correção, de nos apontar um destino profético, de revelar o Cristo para nós, de a gente se identificar com tantos personagens que têm histórias tão parecidas com a gente, de gente como a gente, que viveu com o único propósito de levar a mensagem do Rei e do Reino. Eu quero te estimular, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, medite, faça um desafio a você mesmo. Eu vou ler a Bíblia toda, eu vou mergulhar nisso aqui. Como a gente já aconselhou vocês, tenha Bíblias de estudo, dicionários, coisas que você pode se aprofundar e conhecer mais a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Que Deus te abençoe.